Vamos ler essa reportagem aqui do GGN que é bastante importante, gente. Exclusivos detalhes da primeira denúncia contra as manobras de Sérgio Moro na Lava Jato. Não é notícia nova, mas é importante a gente pontuar. Há quase 10 anos, uma petição entregue ao Supremo expunha as ilegalidades de Moro e pedia a nulidade da Lava Jato que recém começava. Vamos entender aqui direitinho. Há quase 10 anos, uma petição entregue ao Supremo Tribunal Federal expunha as ilegalidades de Sérgio Moro na Lava Jato e pedia a nulidade da operação que recém começava. 4 anos depois, Lula era preso por essas mesmas manobras. Só em 2021 o STF entendeu e confirmou as ilegalidades do ex-juiz, declarado suspeito. Escrita pelo advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, e a banca Figueiredo Basto, a peça obtida e analisada pelo jornal GGN foi a primeira de relevância a chegar ao Supremo antes mesmo da bem-sucedida ação de defesa de Lula, prenunciando os atos que Moro e sua equipe de procuradores de Curitiba cometeriam ao longo dos anos que se seguiriam, mas que, sob a relatoria do então ministro Teori Zavascki, falecido em 2017, ela foi silenciada. O documento também foi escrito pelos advogados Luiz Gustavo Rodrigues Flores e Antônio Augusto Figueiredo Basto, advogado do doleiro Alberto Youssef e conhecido de Moro em processos anteriores na Lava Jato, lá no Paraná. Naquele início de 2014, Figueiredo Basto, Cacai e os demais advogados detalharam como Moro era incompetente e parcial para julgar as ações da Lava Jato, e também o doleiro Youssef, além de adiantar que Moro havia induzido Zavascki a erro com informações manipuladas sobre os autos. Eles explicaram que o então juiz havia declarado suspeito ainda em maio de 2010 de julgar qualquer processo ligado ao Youssef, alegando motivo de foro íntimo, mas que depois disso continuou despachando nos processos da Lava Jato. As defesas mostraram que todas as ações decididas e continuadas por Moro tinham relação e origem com as acusações de Youssef, formando então a recém-iniciada Operação Lava Jato. Aí diz o documento aqui. Olhos postos nos autos, é inegável que as persecuções criminais em exame são umbilicalmente conectadas entre si por uma cadeia causal indissolúvel. Em última análise, a origem embrionária da Operação Lava Jato foi fecundada no ventre do processo que culminou num acordo de delação premiada. Aliás, a própria decisão que decretou a prisão preventiva de Alberto Youssef faz alusão ao acordo de delação premiada, a situações que não podem ser tratadas como se fossem departamentos estanques, hermeticamente incomunicáveis entre si, por um filtro depurador que purifica a suspeição entre um processo e outro. Pelo princípio de consequencialidade que inspira a teoria geral das nulidades, a suspeição declarada num feito originário, do qual se desdobrou a Operação Lava Jato, contamina a legalidade da operação. Mas, ainda que assim não declarada pelo juiz Sérgio Fernando Moro, contamina a jurisdição pelo vício de parcialidade já reconhecida por ele próprio, escreviam à época. Eles enfatizaram que Moro não era o juiz imparcial e que tornaria a Operação Lava Jato um juízo de exceção. Sob a ótica da defesa, postura do magistrado suspeito em atuar em investigação maltrata suprime a garantia constitucional do juiz natural, isento e imparcial, criando um verdadeiro juízo de exceção, retirando do ora requerente o direito de ser processado como sujeito de direitos em condições de igualdade com a acusação. Naquele início de operação, a defesa pedia que fossem excluídas as possíveis provas contra Youssef, porque foram obtidas de forma ilícita, uma vez que o juiz Sérgio Moro derivou o processo do doleiro após ter se considerado suspeito para julgá-lo, e continuou a despachar sobre o mesmo, autorizando buscas e apreensões e interceptações telefônicas. Todas as prisões preventivas e depoimentos feitos a partir de então tiveram como base essas interceptações. Para explicar que a Lava Jato estava ilegal, eles usaram a teoria dos frutos da árvore envenenada. O Lenny Streck vive falando dessa teoria, que é importante porque, junto do Cacai, ele e o Pedro Serrano abordaram isso no mundo acadêmico. À luz do texto constitucional vigente, o Supremo Tribunal Federal construiu a sua interpretação jurisprudencial
assentada na adoção expressa da teoria dos frutos da árvore envenenada, de modo a considerar contaminadas pelo vício da ilicitude derivada das provas alcançadas a partir do conhecimento dos fatos apurados pela prova ilícita. Ante os posicionamentos fixados na Excelsa Corte, bem como da meridiana interpretação da legislação especial, que disciplina a suspeição por parcialidade, objetiva a defesa do ora requerente demonstrar ab initio a imprestabilidade de todos os atos decisórios praticados pelo magistrado suspeito, bem como a absoluta nulidade de provas que dela derivaram. Continuaram outras manobras, manipulação de informações e desobediência ao Supremo Tribunal Federal. Os advogados alertaram que no dia 19 de maio de 2014, o ministro Teori Zavascki tomou duas decisões opostas. A primeira, de suspender todos os inquéritos e ações penais do juiz Sérgio Moro relacionadas a Youssef, pelo critério da suspeição, e a segunda, de manter todas as decisões de Moro, incluindo as prisões. A mudança entre uma decisão e outra foi o único ofício do então juiz Sérgio Moro, enviado ao Supremo Tribunal Federal. Nele, Moro afirma haver ligações entre o CEF e o tráfico de cocaína e outros doleiros investigados, como Carlos Habib Chater. No ofício, o juiz fala em quantidades abusivas de quilos de cocaína, 698 quilos. Após isso, Sérgio Moro questionava Zavascki se devem ser colocados soltos os acusados deste feito, citando os réus e o CEF, que sequer havia sido alvo de pedido de prisão preventiva pela acusação de tráfico de entorpecentes. Os advogados expuseram essa mentira. Em primeiro lugar, com a máxima vênia, ofício induziu a erro o Supremo Tribunal Federal, na medida em que sugeriu inverídica relação de Alberto Youssef com a imputação do tráfico de entorpecente. Fica evidente que a intenção do juízo de primeiro grau foi de impressionar a Suprema Corte, realçando laços jamais existentes entre o acusado Youssef e a imputação de crime de entorpecente. Isso nunca existiu. Tanto é assim que a própria Polícia Federal, depois de investigar a miúde as suspeitas, revogou o indiciamento procedente feito por associação ao tráfico, tendo a autoridade policial expressamente afirmado não existir qualquer prova que relacionasse Youssef ao tráfico ou demonstrasse que ele tivesse conhecimento dos fatos. Anexo 1. O Ministério Público Federal não articulou imputação nesse sentido contra o ora requerente, anexo 2, que fique claro, o malgrado Alberto Youssef figure no polo passivo da mesma ação penal, não existe litisconsórcio da imputação de tráfico ou associação ao tráfico, a insinuação distorce a realidade dos fatos para induzir a erro o Supremo Tribunal Federal, mediante inverídicas sugestões que procuram engendrar a fantasiosa relação do ora requerente com o tráfico de entorpecente, causando impacto pela menção à quantidade do entorpecente, quase 1 tonelada de droga, com a qual nunca houve lhame objetivo ou subjetivo com a pessoa do ora requerente. Em segundo lugar, e como consequência do que restou consignado acima, quando o juízo de primeiro grau indaga se devem ser colocados ou soltos aos acusados desse feito, existe aí uma indevida generalização que deve ser aqui esclarecida. A uma, nem todos os acusados desse feito respondem por tráfico ou associação ao tráfico. A duas, que dado importantíssimo, Alberto Youssef não tem prisão preventiva declarada neste feito. Assim, no que tange Alberto Youssef especificamente considerado, era completamente indiferente ao juízo de primeiro grau saber se eram colocados soltos os acusados neste feito, porquanto neste feito não há, com efeito, nenhuma prisão preventiva decretada em seu desfavor. A indagação de juízo em primeiro grau, que ressalta em negrito as tintas 750 quilos de cocaína, é completamente descabida ao ora requerente. Diga-se, não existe qualquer apreensão de drogas nos autos ou indícios de materialidade a sustentar tal ilação. Alberto Youssef só tem um único decreto de prisão contra si, decreto de prisão preventiva,
que Alberto Youssef tem em seu desfavor remonta aos autos, que o número está na tela, de pedido de busca e apreensão, que há de se frisar em nenhuma das ações penais decorrentes da Operação Lava Jato existe decretação de prisão preventiva em desfavor de Alberto Youssef. Insistimos, a autoridade policial investigou os fatos expressamente e afirmou que Youssef não tem relação com o tráfico de drogas, adicionaram os advogados. Segundo eles, as informações manipuladas de Sérgio Moro, descritas como mal-sinadas informações, merecem ser vistas com reservas, pois além de não retratarem com precisão as provas carreadas aos autos, também são absolutamente contraditórias. Em seguida, após as informações dadas naquele ofício, relatam que Moro acabou modificando por completo a decisão anterior de Zavascki, que suspendia as ações ligadas a Youssef, nas mãos do então magistrado de Curitiba. Em quarto lugar, essa manobra urdida pelo juízo de primeiro grau culminou na frustração do cumprimento de uma ordem judicial superior, emanada da Suprema Corte, com enorme prejuízo para o requerente. A pretexto de pedir esclarecimentos, o juízo de primeiro grau induziu a erro a Suprema Corte, não sem travestir as suas informações complementares sob a roupagem de um mal dissimulado véu de polidez, quando não eufemisticamente rogou escusas pela solicitação de esclarecimentos acerca do alcance da decisão, sob o evasivo argumento de que, talvez por equívoco, tenha prestado informações incompletas. O juízo, agora sim seguramente equivocado, subverteu a realidade mediante falsas sinonímias e descabidas insinuações que apresentaram ao Supremo Tribunal Federal um quadro distorcido de imputações que pesam sobre o requerente. A primeira decisão era absolutamente clara e inequívoca. A petição da defesa mostrava, mesmo que transcorridos somente meses da Operação Lava Jato, Sérgio Moro usou de manobras para manter as investigações sob sua condução e confrontar decisões do próprio Supremo com informações manipuladas. Cumpre dizer que o magistrado Sérgio Fernando Moro tem uma inclinação natural a descumprir as ordens do Supremo Tribunal Federal, concluíram eles. É isso, gente. Muito boa aqui a reportagem da Patrícia Faerman. E aqui temos a peça aqui, e eu li trechos delas para vocês entenderem, do Figueiredo Basto. É a peça que tivemos acesso aí nesta matéria. Deixa eu dar